Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar com a nossa vida alinhada com a Palavra de Deus, alinhada com o trono do Senhor, alinhada com o que o Senhor nos ensina, com o que o Senhor nos mostra. E isso fazemos se vivermos de acordo com as Escrituras. Nas Escrituras nós temos frases tão maravilhosas de bem-aventuranças. O Senhor nos fala bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados ou felizes aqueles que temos aprendido tanto, como o Senhor quer que sejamos felizes e precisamos colocar isto em prática. No programa de hoje, conversaremos sobre esta bem-aventurança que é tão pouco falada. Bem-aventurados os que dão banquete para os pobres. Oh, tem isso na Bíblia? Sim, felizes os que dão banquete para os pobres. Não é uma comidinha, uma marmitinha, um banquete. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Ele quer falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos traz coisas tão especiais. Nós vamos ver que o Senhor nos fala sobre essa bem-aventurança tão especial, que às vezes é tão pouco falada, tão pouco vivida, mas que está aqui nas Escrituras. Que tal começarmos a pensar nisso, como igreja, como família, como pessoas? Que tal mergulharmos nos ensinos do Senhor com relação às boas obras? Olha o que diz Lucas 14, de 12 a 14. Está escrito assim, Jesus dizendo: disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Uau! Tem isso na Bíblia. Quando foi que Jesus disse estas palavras? Bem, ele estava em uma casa recebendo um jantar. Ele foi convidado para um jantar e ali estava. E as pessoas junto com ele, além dos seus discípulos, além de pessoas da comunidade, pessoas vizinhas, pessoas que estavam no meio das multidões que seguiam Jesus, ali estavam os fariseus, que queriam ouvir o doce Rabi da Galileia, queriam ouvir o Senhor Jesus. E então o Senhor disse: olha, quando você der um banquete, falou para o seu anfitrião, não convide quem pode te recompensar. É claro que Jesus, sendo convidado, Jesus não iria chamar aquele anfitrião para sua casa, pois Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha um palácio, podia ter. Jesus não tinha uma casa grande, com estrutura para receber as pessoas, mas podia ter. Jesus não tinha um sítio, uma fazenda para receber seus discípulos, as pessoas. Podia ter. Não teria problema se ele tivesse, mas Jesus não tinha. Jesus aceitava os convites para jantar, para almoçar, para se hospedar nas casas das pessoas. E ele foi recebido com um banquete, aquele banquete ali, e ele trouxe essa palavra: quando deres um banquete, quando você der um jantar, uma ceia,
um banquete, não convide seus familiares, não convide os vizinhos ricos, não convide as pessoas por interesse, porque muitas vezes as pessoas dão um banquete, dão uma festa com interesse de serem recompensados, interesse de que as pessoas convidadas estejam ligadas a ele e vão retribuir. Não faça as coisas por interesse. Há muitos que fazem, tudo que fazem é pensando o que eu vou ganhar com isto, o que eu vou ganhar. Então investem apenas naquilo que eles vão receber aqui na terra. Fazem amigos para receber aqui na terra a recompensa. Mas Jesus disse, quando você der um banquete, convida os pobres, convida os cegos, convida os aleijados. Imagina um banquete, imagina uma ornamentação finíssima, imagina um jantar rico com pobres, cegos, aleijados, ali como convidados. É isso que Jesus está dizendo. A sua recompensa será na ressurreição dos justos. Não será aqui, mas será na ressurreição. O Senhor traz, na sua palavra, mandamentos para os pobres. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, nós lemos assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Livremente abrirás a mão. O Senhor trouxe como ordenança, o Senhor trouxe como mandamento. Ele disse, você vai abrir mão, você vai cuidar daquele que é pobre, você vai prestar atenção às suas necessidades, livremente. Não imposto, não como uma ordem assim, você tem de, mas ele diz livremente. É tão importante que a gente, no nosso dia a dia, nas nossas agendas, e mesmo no nosso planejamento financeiro, a gente tenha o pobre diante de nós. Isso agrada ao Senhor porque Ele disse que é importante que livremente possamos cuidar daquele que é desfavorecido, daquele que é necessitado, daquele que precisa de nós. Deus vai cuidar dos pobres, Deus vai cuidar dos necessitados, Ele tem cuidado dos passarinhos, Ele tem cuidado dos animais, Ele tem cuidado de preservar e suprir a terra. Ele cuida das pessoas, mas Ele cuida através de nós. Ele cuida através daqueles que o amam, daqueles que o servem e muitas vezes até mesmo do ímpio, porque o Senhor age. Ele só traz para nós uma oportunidade maravilhosa de podermos servi-lo de todo o coração, de podermos estar na sua presença, de podermos glorificar o seu nome, de podermos ter mesmo uma recompensa, porque Ele ama, Ele cuida, Ele opera na vida daqueles necessitados. Não deixará de haver pobres na terra. O Senhor disse isso. Tem muita gente que diz que Jesus era socialista, que Jesus era comunista, que Jesus cuidava dos pobres. Sim, Ele ama a todos. Ele pregou o Evangelho a todos. Mas Ele disse, os pobres sempre tereis. Porque não existe um regime de governo sobre a terra que elimine os pobres. Não tem. Tem muita gente que está na pobreza por opção. Tem muita gente que está nas ruas por opção. As drogas os levaram. A bebida, o vício e a vida livre. Eles preferem, eles querem. Os pobres sempre os tereis, diz a palavra. O que nós precisamos é estar atentos com o que nós podemos fazer. Nós vamos ver que há um clamor pelos pobres.
na palavra de Deus. No Salmo 10, versículo 9 ao 12, nós lemos assim: está ele de emboscada como leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Este clamor está aqui nas Escrituras. Está falando sobre a opressão de governos que espremem, que esmagam as massas, os pobres, que vão extorquindo, vão apertando, vão dominando de uma maneira injusta e perversa. Mas aqui tem o clamor: levanta-te, ó Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Não te esqueças dos pobres. Os pobres são pessoas como nós. Os pobres, crianças, adolescentes, jovens, velhos, são pessoas como nós. Pessoas que sonham, pessoas que têm nome, pessoas que têm história, pessoas que precisam ser salvas, pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, pessoas que necessitam de um sorriso, de uma atenção, que precisam de nós. A palavra de Deus nos diz que quem dá aos pobres terá um tesouro nos céus. O verdadeiro tesouro da nossa vida não é o que ajuntamos aqui. Não é se você economiza e deixa de comer e deixa de fazer e você vai ficar rico e você vai investir. Não é por aí que se fica rico e que se ajunta tesouros. Os verdadeiros tesouros estão nos céus. Aqueles são nossos, aqueles são eternos, aqueles nos fazem ricos. Vamos ver o que a palavra diz. Olhe em Marcos capítulo 10, versículo 21 e 22. Jesus diz, olha, e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esta é a história daquele jovem rico, um homem que era rico, rico aqui na terra, rico de bens materiais, rico, dono de muitas propriedades, recebendo os aluguéis, recebendo dinheiro dos seus investimentos, rico aqui. E ele perguntou a Jesus, olha, eu quero herdar a vida eterna, eu quero ter certeza da minha salvação, eu quero herdar a vida eterna, o que eu devo fazer? E Jesus disse, olha, cumpre os mandamentos, aí você vai ter a vida eterna. Ele disse, quais? Jesus citou alguns. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ele disse, isso eu tenho feito desde a minha infância. Jesus olhou para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e me segue. Aquele moço parou e pensou, puxa, o preço é alto demais. Vender tudo que eu tenho, ficar pobre? Ele não prestou atenção no que Jesus disse, terás um tesouro nos céus. O verdadeiro tesouro não é este aqui. O verdadeiro tesouro não é desfrutar desta vida, ter as melhores comidas, morar na melhor casa e ter viagens de turismo pelo mundo. O verdadeiro tesouro está lá. Aquele é nosso. Aquele nem ladrão, nem ferrugem, nada, nem a traça consomem. O que temos aqui
é apenas transitório, somos apenas mordomos. Mordomos que nós somos. Não temos realmente nada aqui. O verdadeiro tesouro está lá. Mas aquele moço não prestou atenção que Jesus disse, e terás um tesouro nos céus. Então vem e me segue. Jesus estava querendo dizer para ele, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, as coisas espirituais, a sua justiça, é o que nós fazemos uns pelos outros. Estamos aqui neste programa falando com você, aqui está a Rede Super, aí está a igreja em todo o mundo, a serviço da sociedade, a serviço dos homens, a serviço das nações, a serviço das pessoas, levando o Evangelho, gastando tempo, gastando a vida para servir ao Senhor, para levar esta mensagem, para haver vida e vida com abundância na terra, no mundo. É serviço, é buscar um tesouro nos céus. Nos céus. Aquele moço não quis este preço e foi embora triste. Foi embora achando que ele era dono de muitas propriedades. Não, nós temos de saber que dar aos pobres, o Senhor está dizendo, e terás um tesouro nos céus. Vende tudo que você tem, dá para os pobres. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque quando nós damos, nós semeamos. E quando nós semeamos, nós colhemos. A gente semeia pouco, a gente semeia um grão e aquele grão se multiplica em milhares de grãos. A semeadura, a lei da semeadura e da colheita é algo tão maravilhoso, é algo tão real. A lei da semeadura e da colheita. O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz, quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, vai colher muito. Então, ao dar o que tinha aquele jovem rico para os pobres, ele iria colher com abundância no reino de Deus. O que vale a pena? Para quem nós vivemos? Para juntar aqui? Às vezes parece que Jesus disse, ajuntai tesouros na terra, ajunte muito tesouro na terra. Compre uma casa, depois outra, depois uma fazenda, depois uma ilha, e tenha o seu carro, e mais outro carro, e mais outro carro, e mais um caminhão, e tenha um avião, e tenha um helicóptero, e tenha... Parece que Jesus está dizendo isso, mas não foi isso que ele disse. Ele disse, ajuntai tesouros nos céus, onde realmente é o nosso tesouro. Lá está o nosso tesouro. Nós devemos honrar a Cristo e servir aos pobres. Vamos ver o que a palavra nos diz em João capítulo 12, do verso 3 a 8. Nós lemos a história em um jantar. Olha o que diz. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ali estava Jesus em um jantar em que ele disse para o anfitrião, não é, dar banquete para os pobres, para quem não poderia recompensá-lo.
Ali agora está Jesus em um banquete, em um jantar, em uma ceia, e uma mulher entra com um perfume, um nardo puro, em um vaso de alabastro. Ela quebra, ela derrama aquele perfume, aquele nardo puro, aquele bálsamo sobre o Senhor Jesus, sobre os seus pés, enxuga com seus cabelos. E todos ali estão vendo aquilo. E Judas diz, por que esse desperdício? Puxa vida, podia vender esse perfume por 300 denários. Um denário era o preço, era o salário de um trabalhador em um dia. 300 denários seriam 300 dias de trabalho. Seria um ano, praticamente um ano de trabalho para pagar aquele perfume. Por que não se vendia por 300 denários? E podia dar para os pobres. Olha, Judas, que disse isso, que era um desperdício quebrar um perfume aos pés de Jesus, teria coragem de vender o Senhor por 30 moedas de prata. Um décimo daquilo que ele estava falando. Ele teve coragem de avaliar Jesus pelo preço de uma escrava no mercado. Por que não se vendeu? Por quê? Desperdício. Aqui nós vemos as duas coisas. Honrar a Cristo. Honrar a Cristo dando o nosso melhor para Ele, servindo ao Senhor, enchendo a casa do perfume para Ele. Que perfume é esse? É esse desperdício, entre aspas, do nosso tempo aos pés de Cristo. É dar a Ele o primeiro lugar na nossa vida, é adorá-lo, é servi-lo, é cantar louvores ao seu nome, pregar a sua palavra, estudar a sua palavra, é cumprir a sua vontade, a sua palavra escrita. É honrar o Senhor e, ao mesmo tempo, servir aos pobres. O Senhor disse, não é, naquele primeiro jantar lá, olha, dê um banquete para os pobres. Ele disse para aquele jovem rico, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres. Então vem e me segue. O Senhor quer que o nosso coração seja desprendido. Há muito para servir, há muito para fazer. O nosso ministério, Gideões, 24 horas diante do Senhor, tem servido as nações, levando o sisteminha de sobrevivência, levando um projeto para matar a fome, para alimentar nossos irmãos na África, nas nações pobres. E que alegria poder ver nossos irmãos produzindo, comendo ali dos peixes daquele tanque, comendo ali das verduras, das frutas, da mandioca, do feijão, do milho produzido em seu quintal. Que coisa tão linda podermos ajudar nossos irmãos e multiplicar esta bênção. É isso que Deus quer que façamos, servir ao Senhor, servindo aos irmãos, servir aos irmãos, adorando o Senhor. Tudo seja feito para a glória de Deus. Não faremos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos, vamos fazer boas obras. Feliz aquele que serve ao Senhor, aqueles que dão banquete para os pobres, aqueles que abrem mão livremente para os necessitados. Que tal orar? Que tal buscar viver assim? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, te peço perdão pela minha mesquinhez, pelos meus pecados. Perdoa-me, ajuda-me a viver em Tua presença, a glorificar o Teu nome, a alegrar o Teu coração. Toma minha vida em Tuas mãos, encha-me com Teu Espírito Santo e ajuda-me a ter uma vida generosa, a ter uma vida de dar, de semear, de cumprir o Teu propósito. Eu me entrego a Ti, ó Espírito Santo, guia-me em Tua vontade.
hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa compreender que nós temos muito que fazer e o Senhor vai te guiar em tudo. Honre ao Senhor com as primícias de tudo. Sirva ao irmão, sirva aquele que está necessitado e terás um tesouro nos céus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.